Quais os desafios do consultor financeiro na prática dentro das empresas, cara? Isso é uma das perguntas que a gente recebe. Como que chega numa empresa que não tem nada, ou muitas vezes acha que tem tudo e na prática mais ou menos, e consegue gerar mudança tão rápido. Um dos principais pontos, cara, que eu enxergo nesse mundo da consultoria, que é prático, que ele é efetivo, é basicamente a gente conseguir trazer para a realidade em tempo recorde que algo que muitas vezes não foi acompanhado em nenhum momento na empresa. E chega num grande ponto que é, normalmente a gente só procura o médico quando está com dor de barriga ou quando está doente. E quando você busca muitas vezes a consultoria financeira, é porque o financeiro está num caos. Muitas vezes é aquela bala de prata que tu imagina que vai resolver todos os problemas da tua empresa. A consultoria resolve muito desses problemas, dá clareza demais, mas eu vou te pontuar aqui algumas coisas que a gente encontra, algumas situações que a gente vive que traz essa dinâmica de gerar movimento na consultoria. Então, o primeiro ponto, cara, que eu enxergo hoje de desafio quando a gente inicia um projeto é não ter histórico, cara. Eu até pontuando aqui. O primeiro é falta de histórico. Todo mundo diz que tem um baita de um sistema rodando, mas chega na prática, raramente se tem isso de forma detalhada. Muitas vezes o melhor nível que a pessoa chega é saber o faturamento dela. Não consegue saber custo de mercadoria, não consegue saber o custo do serviço prestado, não consegue saber lucro bruto, não consegue... Cara, para a gente ter uma ideia, é incrível e é padrão, tá? Raramente os empresários sabem qual a sua alíquota de imposto, quais são os impostos que eles pagam. E a frase maravilhosa que a gente sempre recebe é: ah, não, isso é meu contador que sabe. Gente, tu não, a cada 100 reais que tu vende, tu não tens ideia de quanto tu paga de imposto, que é a primeira linha. Tu acredita que o teu contador deveria saber? Tu não sabe esse número, tu não entende nada de indicador. Aí o negócio começa a complicar. E quando a gente está falando de gestão financeira na prática, um segundo ponto que eu enxergo que complica muito nas empresas é o trabalho por indicador. Vamos botar aqui o nosso KPI, como queira chamar. Qual o desafio aqui? O único indicador que a maioria das empresas hoje no Brasil analisam é caixa. Se eu tenho dinheiro no caixa, tá tudo bem. Se eu não tenho dinheiro no caixa, eu tô totalmente destruída a minha operação. E como que eu resolvo o caixa? Pegando empréstimo. BNDES, Badesc, para quem é de Santa Catarina, Caixa Econômica, Banco do Brasil, e aí vai. A melhor solução que o empresário entende que para resolver o problema de caixa é trazer empréstimo. E como é que tu resolve o teu problema de caixa com empréstimo? Tu joga a bola para frente. Daqui 6 meses acaba a carência daquele empréstimo gigantesco que tu pegou e tem que começar a simplesmente começar a pagar o capital. Porque até aquele momento talvez tu só pagou o jurinho, estava tudo certo. Só que se tu não tem gestão por indicador, tu não sabe se isso cabe na tua empresa, tu não tem noção, aí tu só diz que depois que não teve sorte. Cara, se tu não tem como pagar, se a tua operação hoje não paga a dívida do dia a dia, não paga a própria operação, como é que tu imagina que fazendo a mesma nhaca que tu faz hoje, daqui 6 meses, tu vai conseguir pagar o que tu já não está conseguindo, mais o empréstimo que tu pegou ali? Não vai, cara. O empréstimo ele é importante, o capital de terceiro ele é mega importante para te alavancar o teu negócio, para conseguir trazer mercadoria, trazer recurso, trazer fluxo de caixa, desde que tu tenha gestão por indicador. E o teu indicador não pode ser somente caixa. Cara, qual é o teu faturamento? Beleza. Qual é o teu lucro bruto? Qual é o teu lucro líquido? Qual é a tua distribuição numérica? Qual é o teu ticket médio? Como é que tu vai fazer para alavancar o teu faturamento ao ponto de conseguir gerar margem e caixa suficiente para pagar um empréstimo? Cara, tu não tem essa visão, velho. Se tu não tem essa visão, tu não vai chegar. Porque muitas vezes, esse aqui eu escuto bastante, apanho bastante na rua, quando a gente encontra alguns empresários assim, é que o terceiro ponto que eu vejo que é muito crucial dentro das empresas é que a gente basicamente
supervalorize o curto prazo e não valorize nada o longo prazo. Por quê? Se eu te perguntar o que tu vai fazer na tua empresa daqui 3 dias, tu vai montar um plano de ação, tu vai encavalar 70 ações nos próximos 3 meses, mas tu não vai deixar nenhuma ação para daqui 1 ano. Por quê? Porque tu não acredita no poder do longo prazo. Então, muitas das vezes o empresário quebra porque ele só consegue ter aquela visão de, vamos lá, 2, 3 meses para frente. Cara, a visão de 1 ano hoje no Brasil meu Deus, é exceção. Aí eu te pergunto, cara, o que vai ser feito na tua empresa daqui 2 anos? Não tem noção, velho. Aí chega num ponto de que tu não tens histórico, tu não tens indicador, tu valoriza o teu curto prazo. Então, qual o resultado que tu vai ter? Problemas grandes a longo prazo, problemas talvez um pouco menores resolvidos com empréstimos no curto prazo. Por que disso? Porque, cara, dentro da tua operação, tu só está conseguindo visualizar o agora. Porque aí tu não tem um planejamento, tu não aplica uma matriz de Ansoff, tu não aplica uma matriz Hasse, tu não aplica uma matriz SWOT também, nada. Tu não consegue implementar uma matriz XO na tua empresa para entender em qual produto que tu vai ter alavancagem, onde é que tu vai conseguir aplicar os teus recursos para poder gerar. Então, quando a gente chega nas empresas que encontra uma empresa com problema financeiro, na maioria das vezes o nosso grande desafio é gerar histórico, conseguir entender o resultado que está tendo no momento, e o grande ponto é comercial. Ah, Jonas, então a consultoria financeira não resolve nada da minha vida? Eu deveria contratar direto uma comercial? Não. Por quê? Uma consultoria comercial que não tem histórico, que não consegue visualizar nada, que não tem ideia de como está o teu financeiro, que tu não tem simulação de precificação, que tu não sabe qual item que te dá maior margem, tu não tem DRE, tu não tem DRE por cliente, por produto, tu não consegue analisar nada disso. Cara, uma consultoria comercial aqui está fadada ao fracasso, fadado a te derrubar, literalmente. Por quê? Porque tu não tens histórico. E tem um ponto que eu acredito que é muito importante, que você precisa entender como empresário, que é o seguinte: o histórico da tua empresa, ele basicamente são os espelhos. E se tu dirige carro, tu vai entender de que os espelhos são importantes no momento de manobrar e para te ver o que tu vem passando. Mas o principal ponto na tua empresa é o para-brisa. É o vidro dianteiro. E é nessa área aqui que tu vai conseguir visualizar o teu futuro. Só que muitas vezes a gente tem empresários que parecem que são pilotos de empilhadeira, que só querem olhar para trás ou olhar para o retrovisor, porque vai pegar aqui, a visão na frente está tapada e vai querer andar somente de ré. E aí a gente tem muitos problemas que fazem com que um projeto de consultoria muitas vezes não gere resultado na tua empresa. Por quê? Falta em histórico, trabalha somente não trabalha com indicador, foca somente no curto prazo, o comercial está todo escangalhado e só está querendo visualizar com base no pequeno histórico que tem, não quer começar a olhar para frente, só quer olhar para trás. Então esses pontos aqui fazem com que muitas vezes a gente chegue em empresas que estão quase que fadadas ao fracasso e precisa fazer um baita do esforço para gerar esse movimento de melhoria. E isso a gente consegue fazer, desde que o empresário queira aplicar. Só que muitas vezes a gente chega naquele ponto de que o empresário acredita que tudo isso daqui ele vai conseguir resolver com uma IA que vai vir e vai mudar o mundo dele. Porque agora a gente está vivendo o mundo da IA. Tudo é IA. O cara quer IA para tudo, ele quer uma IA para falar a hora para ele. É só olhar o relógio, velho. Só pegar um analógico aqui e começar a olhar. Mas ele quer automatizar tudo. Só que o grande desafio nesses pontos aqui é que o cara quer automatizar, só que nem sabe o que ele quer automatizar. O modelo de negócio dele está fadado ao fracasso e ele acha que automatizando vai resolver. Se nem ele não sabe, tu imagina se a IA vai entender isso para ele. Então, chega aqui, cara, esses são alguns dos desafios que a gente encontra quando a gente inicia um projeto de consultoria. E é muitas vezes uma pergunta que a gente recebe direto, conversa, cara, como que funciona lá para poder gerar essas mudanças?
Cara, é começar a mudar essas situações aqui. Se a tua empresa hoje não tem histórico, tu vai precisar começar a ter histórico do que tu está vivendo. Começa a mensurar tudo o que tu está vivendo. Começa a trabalhar com indicadores. Começa a focar no curto, no médio e no longo prazo. Começa a trabalhar forte o teu comercial. Desde que tu tenha visão realmente de indicadores do teu comercial, não somente faturamento. E aí tu vai ver que dá para evoluir muito a tua empresa. E se tu quer saber mais sobre isso, mais sobre gestão empresarial na prática, cara, toda segunda-feira, às 14 horas, eu te encontro aqui para te trazer um material muito rico de como tu realmente gerar faturamento e transformar faturamento em lucro. Eu te aguardo lá.